Pessoal, bom dia a todos, então, e a todas, no nosso último congresso, no nosso último dia de congresso USP. A gente está aqui nessa sala, que é uma sala da área de tributos, de 2 trabalhos do congresso, que são trabalhos que, na minha opinião, trazem uma roupagem um pouco nova para os trabalhos que geralmente vêm, que a gente é acostumado, né, com uma linha de pensamento na contabilidade tributária, e vocês estão tentando trazer novas ideias aqui. O que é muito legal, que eu acho que precisa, artigos da área tributária, eles têm essa dificuldade, muitas vezes por conta da coleta de dados, de trazer uma coisa nova. E eu gosto bastante. A ordem da nossa apresentação de hoje, ela está entre os artigos... Eu ia falar o número, mas vou falar o título mesmo. O primeiro artigo é Debatendo um mito, uma análise da associação entre a carga tributária e o endividamento das empresas listadas. E o segundo artigo é Estrategiando as anistias fiscais, um olhar dos programas de regularização tributária como fonte de liquidez e rentabilidade para as corporações. Os autores, cada autor, ele terá 15 minutos para fazer a sua apresentação, aí eu terei 10 minutos para fazer umas considerações gerais sobre o trabalho, mais gerais, porque 10 minutos é pouco tempo. Acredito que a minha avaliação escrita vai ajudar mais vocês. E daí depois eu mando por e-mail que está registrado na página do Congresso para cada uma das primeiras autoras, tá bom? Eu ganhei aqui um puxão de orelha do apoio que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Mariana Campagnoni, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá bom? Então eu vou contar o tempo, tá? 15 minutos para cada apresentadora. E a apresentadora do primeiro artigo, que é Debatendo um Mito, Crislaine, fica à vontade. Tem aqui tela para você carregar uma apresentação, se você tiver montado. Bom dia. Eu. Estou aqui. Então, posso compartilhar minha apresentação? Fique à vontade. Obrigada. Só me dê um ok, por gentileza, se estiver dando para ver direitinho, se estiver tudo certo. Tá aparecendo direitinho para mim. Tudo bem. Já posso começar? Pode começar, fica à vontade. Ok, obrigada. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Eu me chamo Crislaine Fábio, e juntamente com Maiane Moura, o nosso professor orientador Wagner Marques, e também com Viviane Freire, nós desenvolvemos este artigo, que é fruto do nosso trabalho de conclusão de curso pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele traz como debate uma análise da associação entre a carga tributária e o endividamento das empresas listadas. Fazendo uma rápida contextualização acerca do tema do artigo, né? Existe um recorrente interesse em compreender o efeito que os tributos produzem na atividade econômica e quais os resultados desse fator nas empresas. Então, esse constante aumento na carga tributária acaba implicando em certas externalidades que prejudicam o crescimento econômico, porque reduzem o poder de compra e o nível de produção e investimentos. Então, devido a essas externalidades, os agentes econômicos, eles buscam, de certa forma, minimizar esses efeitos através de práticas como, por exemplo, planejamento tributário, especialmente as empresas que possuem maior risco de falência. Porém, essas evidências anteriores não significam exatamente que existe associação entre a carga tributária e o endividamento, que possa ser considerada como uma potencial causa de falência para as empresas. Primeiramente, porque os preços tendem a incorporar o custo da tributação, e segundo, porque os parcelamentos são um estímulo ao endividamento. Então, nosso problema de pesquisa é qual a associação entre a carga tributária e o nível de endividamento das empresas brasileiras de capital aberto, sendo o objetivo analisar a associação entre a carga tributária e o nível de endividamento das empresas brasileiras listadas na B3. Passando um pouquinho pela nossa literatura utilizada para suportar o tema de pesquisa, primeiro nós abordamos um pouco sobre o peso morto dos tributos e as suas implicações, falando um pouquinho sobre, de fato, o peso morto e como ele representa justamente
as negociações os negócios, enfim, que deixam de ser realizados justamente devido ao peso, né, o ônus da carga tributária, e que normalmente acabam pressionando as empresas a postergarem o pagamento dos tributos. Na sequência, né, falando um pouco sobre a carga tributária e o endividamento das empresas. Nesse tópico, nós falamos um pouco sobre uma contradição, porque, embora os empresários, né, os empresários apontem os tributos como a principal causa de desestímulo ao crescimento dos seus negócios, em geral, esse valor ele é repassado no preço geral dos produtos e das mercadorias. E, além disso, os diversos programas de financiamento, por exemplo, o Refis, um dos mais conhecidos, eles têm se mostrado, de certa forma, como uma fonte alternativa de financiamento, porque os seus juros normalmente acabam sendo menores do que aqueles praticados em modalidades, por exemplo, como empréstimos bancários. Sobre as pesquisas anteriores e as hipóteses desenvolvidas, primeiramente, os estudos sobre a tributação e endividamento, eles normalmente são analisados sob a perspectiva das teorias da estrutura de capital, associando a tributação ao endividamento. Por isso, foi testada a hipótese 1, que diz que empresas com maiores cargas tributárias são mais endividadas. Sobre a relação entre a carga tributária e a dívida tributária, apesar do aumento do endividamento das empresas com o governo, alguns estudos mostram que os parcelamentos, né, são utilizados como uma forma alternativa de financiamento. Então, devido a essas divergências, foi testada a hipótese 2, que diz que empresas com maiores cargas tributárias possuem maiores dívidas tributárias. E, por fim, embora se comprove o aumento do endividamento das empresas de capital aberto nos últimos anos, alguns estudos não verificaram relação aparente entre o aumento da carga tributária e o endividamento das empresas. Então, baseando-se nessas divergências, foi testada a hipótese 3, que diz que o aumento da carga tributária afeta positivamente o nível de endividamento. Passando, então, aos procedimentos metodológicos, né, a pesquisa se classifica como descritiva, documental e com abordagem quantitativa, sendo os dados do período de 2010 a 2019 disponíveis na Condinheiro, e após as exclusões das observações que não continham todos os dados, testaram em média 1.555 observações de 250 empresas. Em relação às técnicas utilizadas, primeiramente foi utilizada o teste de diferença entre as médias, para comparar as médias das variáveis dos grupos de empresas com maiores cargas tributárias e demais empresas. Depois o teste do Q-quadrado, usado para verificar a independência entre a maior carga tributária e o maior nível de endividamento. Depois a análise de correlação, evidenciando os tipos de associação existentes entre as variáveis utilizadas. E, por fim, a análise de regressão com dados em painel, evidenciando o efeito conjunto das variáveis explicativas e de controle utilizadas no modelo. As variáveis explicadas, para avaliar as hipóteses, foram utilizados 3 modelos, e para cada um desses modelos, foram utilizadas 4 proxies de endividamento, sendo a primeira o nível de endividamento geral, que foi obtido pela divisão entre o passivo exigido total e o ativo total, depois o maior endividamento geral, operacionalizado como uma variável gama, o nível de endividamento tributário, sendo a divisão do passivo tributário total e o passivo total, e o maior endividamento tributário, também operacionalizado como uma variável gama. As variáveis explicativas de interesse para avaliar a hipótese 1 foi utilizada a variável carga tributária, em que se esperou uma associação positiva e significativa com as proxies de endividamento. Para avaliar a hipótese 2 foi utilizada a maior carga tributária, operacionalizada como uma variável dano, e para avaliar a hipótese 3 foi utilizada a variável aumento da carga tributária, também operacionalizada como uma variável dano. As variáveis de controle foram utilizadas para reduzir os problemas devido à ausência, né, omissão de algumas variáveis, sendo elas o tamanho, o crescimento das receitas, o retorno sobre o patrimônio líquido, o valor de mercado da empresa e os estágios de ciclo de vida da empresa. Passando agora, né, propriamente para a análise de dados e resultados obtidos, na primeira tabela, a tabela 1, foi feita a análise estatística descritiva das variáveis utilizadas nos modelos, agrupadas entre as empresas com maiores cargas tributárias e as demais empresas.
Primeiro, nós podemos observar que o nível de endividamento, que está marcado em vermelho, foi de 56% e 57%, respectivamente, para as empresas com maiores cargas com menor carga tributária e maior carga tributária. E o teste de diferença entre as médias demonstrou que existe uma diferença fraca entre esses grupos, sendo uma evidência primária que pode resultar da hipótese 1. Também verificamos que o endividamento financeiro médio foi de 48% para as empresas com menores cargas tributárias e 40% para as empresas com maiores cargas tributárias, com diferença estatisticamente significante, sugerindo que as empresas com maiores tributos assumem menos dívidas junto a bancos. Isso faz sentido quando nós analisamos esse resultado junto com o retorno sobre o patrimônio líquido, porque isso evidencia que as empresas com maior carga tributária possuem maior capacidade de autofinanciamento, tendo, então, menos proporção na emissão de dívidas. E nos demais tipos de dívidas, né, nós temos diferenças estatísticas em todas as categorias, sendo os valores superiores nas empresas com maiores cargas tributárias, exceto no caso das dívidas trabalhistas. Essas evidências primárias reforçam a hipótese 2, porque sugerem que as empresas com maiores cargas tributárias possuem uma maior proporção de dívidas tributárias, trabalhistas, com fornecedores e também com demais credores. E, por fim, a análise das demais variáveis demonstra que a carga tributária do grupo de empresas com menor tributação foi de 22%, enquanto a do grupo com maior nível de tributação foi de 51%. Na tabela 2, foi analisada a associação entre ter um maior endividamento e uma maior tributação por meio do teste do π². Então, os resultados do painel A evidenciaram que não existe uma associação entre a empresa ter maior carga tributária e ter maior nível de endividamento geral. Contudo, quando nós analisamos o painel B, ele demonstra que, ao nível de significância de 5%, não se pode rejeitar a hipótese de associação entre ter uma maior tributação e maior endividamento tributário. Então, esse resultado converge com os dados da própria Procuradoria-Geral da Fazenda, né, que mostram o aumento considerável na dívida tributária das empresas nos últimos anos. Porém, não se pode afirmar que existe uma associação entre ter maior carga tributária e ter maior endividamento tributário. Assim, esse resultado rejeita a hipótese 1 e reforça a hipótese 2, corroborando parcialmente com outros estudos feitos anteriormente. Adicionalmente, no apêndice A, foi analisada a correlação entre as variáveis estudadas. Então, as evidências mostraram que não existe associação, não existe correlação significativa entre o nível de endividamento tributário com a carga tributária, a diferença entre a carga tributária, o aumento da carga tributária e a maior carga tributária. E também não foi verificada a correlação entre o nível de endividamento e o endividamento financeiro. E, além disso, verificou-se que as correlações com os demais tipos de dívidas foram negativas e significativas, o que reforça que o nível de endividamento geral pode aumentar devido à dívida com instituições financeiras, mas tende a não decorrer de dívidas tributárias. Depois, na tabela 3, foi feita uma análise de regressão com dados em painel para verificar as hipóteses 1, 2 e 3, utilizando o nível de endividamento geral como uma variável contínua. No modelo 1, que avaliou a hipótese 1, nós podemos concluir que, quanto maior a carga tributária, maior será o nível de endividamento. Isso reforça a hipótese 1 e tem como possível explicação os programas de recuperação fiscal, que desestimulam as empresas a pagar os tributos, então, consequentemente, isso aumenta o seu endividamento. No modelo 2, que avaliou a hipótese 2, não se verificou significância estatística nas variáveis de interesse, ou seja, a carga tributária, a maior carga tributária e a interação entre elas. Então, esse resultado possibilita afirmar que possuir uma maior tributação não afeta significativamente o nível de endividamento da empresa. E no modelo 3, que avaliou a hipótese 3, verificou-se que mesmo a carga tributária, estando associada ao nível de endividamento, os resultados mostraram que seu aumento não afeta significativamente o endividamento. Na tabela 5,
De forma complementar, foi realizada uma análise de regressão logística com dados em painel, para verificar as hipóteses 1, 2 e 3. O que se observou foi que, apesar dos modelos serem significativos ao nível de 1%, a carga tributária não se apresentou como uma variável significativa para explicar a probabilidade de uma empresa apresentar endividamento superior. E, por fim, na tabela 6, foi analisada a probabilidade da empresa ter maior endividamento tributário por meio de uma regressão logística. Os resultados mostraram que quanto maior a carga tributária, maior a probabilidade de se possuir um maior endividamento tributário. Porém, possuir maior carga tributária e aumentar a carga tributária não explicam de forma significativa a probabilidade de possuir um maior endividamento tributário. Esse resultado corrobora parcialmente com as observações feitas por Lima, por exemplo, de que as empresas cada vez mais têm adotado o refis, enfim, os financiamentos, como uma forma alternativa de financiamento. Porém, isso não significa que o tributo seja a maior causa do endividamento. Então, se a gente também voltar na tabela 1, né, a gente vê lá que a proporção de dívidas tributárias em relação ao total, o passivo total, né, ele ficaria na casa de 6% e 4%. E se nós considerarmos o porte das empresas utilizadas, né, com cifras na casa de milhões e bilhões, acaba que esse percentual ele acaba sendo relativamente pequeno. E, além disso, quando nós verificamos o efeito do aumento dos tributos, não se observa significância estatística para explicar a probabilidade de se apresentar um maior nível de endividamento. Então, dessa forma, baseado nos resultados obtidos, né, é possível rejeitar as hipóteses 1 e 3 e validar a hipótese 2, que relaciona a carga tributária com o maior endividamento tributário. Por fim, então, resumindo, né, os nossos resultados demonstram que as empresas consideradas como maiores pagadores de tributos possuem um nível de endividamento menor. Os testes do quadrado de regressão logística mostraram, então, que as empresas com maiores cargas tributárias tendem a ter maior proporção de dívida tributária, reforçando a hipótese 2. Não foi verificado efeito significativo sobre o endividamento quando houve aumento dos tributos de um período para o outro. Podemos dizer, então, né, que a hipótese 1 e 3 não foram confirmadas. E o nosso estudo contribui, né, traz resultados úteis para gestores, profissionais da área tributária e reguladores tributários, porque evidencia que mesmo a tributação sendo um fator que pode comprometer, de certa forma, o desempenho da firma, ele não tem implicações significativas no endividamento geral das empresas. E trazemos como sugestões de trabalhos futuros quais os efeitos ao se aplicar essa metodologia em microempresas e empresas de pequeno porte. Empresas que utilizam orçamento base zero têm maior possibilidade de minimizar endividamento geral e tributário, e como o plano de sucessão de uma empresa possibilita o menor endividamento total e tributário. Então, essas são as nossas referências. E é isso. Cristiane, obrigada. Obrigada pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo seu trabalho, para você, para os seus coautores. Deixa eu contar o meu tempo aqui. O trabalho de vocês, ele é um trabalho que deve ter sido muito trabalhoso pela carga de procedimentos que vocês fizeram, correto? Me surpreendeu até que tenha sido um trabalho de TCC, um trabalho que começou como um TCC, justamente pela quantidade de informação e quantidade de resultados que vocês trazem. Isso, por um lado, ele é muito bacana, assim, mostra um trabalho que já está muito evoluído e muito se encaminhando já para poder ir para uma revista e ser publicado, mas, por outro lado, ele me trouxe uma sensação, assim, sabe quando aquela turma faz trabalho em grupo e a gente tem um grupo de alunos, cada um se divide, faz a sua parte bonitinha, bem feita, e no final eles juntam tudo e entregam. Aí quando a gente lê aquele trabalho, por mais que seja um grupo bom, cada um fez bem a sua parte, parece que eles não costuraram o que eles estavam fazendo, aí dá para assim, dá essa impressão que é um trabalho
que cada um fez uma parte, mas faltou essa costura. Eu acredito que para o teu trabalho ser lapidado, vocês precisam trazer essa costura. Onde tantos procedimentos, onde tantos modelos se encontram a fim de responder o seu problema de pesquisa, justamente porque o teu trabalho tem bastante informação, tem modelo de moderação, é bastante coisa, então o leitor, uma hora, ele acaba assim pensando o que aqui, dentre tantos resultados, está respondendo o problema da pesquisa. Quando vocês derem essa lapidada, fazerem esse alinhamento, essa costura, vai ficar muito bacana. Aí o leitor, ele vai deixar de se fazer perguntas como, por exemplo, por que na tabela 1 eles trouxeram testes de diferenças de médias do nível de endividamento subdividido entre o que é financeiro, o que é trabalhista, mas essa discussão parou ali, acabou ali, e o restante ficou só no nível de endividamento geral. Será que vocês tentaram fazer assim mais coisa do que precisava para responder o problema? Acho que é legal vocês repetirem, até que depois vocês vão lapidar, talvez vocês precisem até tirar a informação para o artigo caber no padrão, dependendo da revista. As revistas hoje, elas pedem artigos cada vez mais enxutos, correto? E é algo assim que vai, quando vocês fizerem essa costura, vocês vão ter a oportunidade de refletir. Também eu acho que uma atenção importante pode ser dada para a questão da significância estatística. Vocês definiram lá no procedimento de vocês que vocês trabalhariam com uma significância para testes de diferenças de médias de 5% e para o Q quadrado 1%. Isso eu já estou acostumada, é um debate que a gente sempre faz entre amigos que já avaliam para revista, professores. Quando artigos eles fazem essa distinção entre teste X, o nível é 5%, teste nível Y, o nível é 10%, 1%, sempre isso intriga o leitor, sabe? Por quê? Porque o p-value, esse nível de significância, é o quanto você aceita estar errado fazendo uma inferência, correto? Então, eu afirmo com 95% de confiança que X é relacionado a Y, por exemplo. Então, eu estou definindo o meu erro tipo 1, eu estou definindo que eu tenho uma probabilidade de 5% de estar errado com essa afirmação. Eu vejo, assim, como lógico que você defina que você quer estar errado em 5%, ou que você é muito criteriosa e você aceita estar 1% só errado, né? Que é um p-value, assim, bem pouco comum de ser utilizado, né? Até porque a pessoa, assim, está querendo ser realmente bastante rigorosa, porém, definir esse teu erro tipo 1 para não abrir margem da pessoa ficar se perguntando, por que ela fez isso? Será que é porque os resultados seriam mais favoráveis para a pessoa fazer essa distinção? Em termos estatísticos, faz sentido definir um p-value. Ou eu aceito estar errado em 5%, ou eu aceito que meu erro tipo 1 seja 10%. Porém, eu tenho um padrão. E isso realmente acontece ao longo do teu trabalho. Em todos os seus resultados, vocês definem significância entre 5, 1 e 10%. E mesmo estatísticas, mesmo os resultados que são significantes a 10%, vocês consideram, vocês trazem como significantes. Então, talvez o p-value que vocês definiram seja 10%, não seja nem 5 e não seja nem 1. E tudo bem, é o pesquisador que vai aceitar o quanto ele vai fixar, quanto que ele aceita estar errado. Mas precisa ter esse padrão. Ok? Se você quiser fazer algum comentário adicional, fica à vontade. Então, não tem... Aí outras questões... Posso socorrê-la? Claro, por favor, não. É só Do trabalho, considerações. participei ativamente, principalmente das questões metodológicas. Assim, isso aí foi uma falha que a gente já sabe, precisa dar uma padronizada mesmo, mas mais recentemente a gente não tem visto muito na literatura internacional essa preocupação de definir um p-value, um nível de significância padrão, mas já sabendo que quanto maior for esse nível de significância, mais frágil é aquela rejeição ou não da hipótese, né? Até porque até a um nível de 1% se questiona se aquilo ali é significativo ou não. Mas é uma consideração importante para a gente pensar em submeter a um periódico, sim. Obrigado aí pelas considerações.
Imagina, Wagner. Wagner, parabéns pelo trabalho. Eu não vejo isso como uma falha. Assim, eu avalio os trabalhos para os congressos da mesma forma que eu avalio os trabalhos para as revistas. E eu acredito que se vocês mandassem assim para uma revista, o avaliador poderia questionar. Então, se vocês definirem o padrão, talvez vocês evitem que o artigo volte já, e que o artigo já passe direto, porque ele está muito bom, está bem construído, tem uma literatura muito boa, vocês fizeram modelos bastante robustos, e às vezes por uma coisa ou outra ali, às vezes deixa de passar na revista que vocês querem aprovar um artigo que está muito bom. Então, entendo que vale a pena pensar. Eu tenho outras considerações, eu vou mandar para vocês. Assim, a ideia é mais, geralmente, ajudar a lapidar e a costurar, por um trabalho que já está bastante evoluído, bastante maduro. Outras questões também que eu fiquei refletindo. Aí também, talvez, porque os trabalhos na área tributária fazem assim, eu não conheço, né? Mas o que eu estava acostumada de ver, trabalhos que envolvem variáveis interativas, trabalhos com efeitos de moderação, estatísticas com moderação, eu vejo sempre muito mais em trabalhos organizacionais e comportamentais. Eu nunca vi, na verdade, em trabalhos tributários, apesar que eu achei muito legal. Mas, geralmente, esses trabalhos que eu vejo que tem moderação, eles apresentam os 3 modelos. O primeiro modelo, que no caso de vocês tem a variável de interesse e carga tributária. O segundo modelo, que incluiria a carga tributária e, por exemplo, maior carga tributária. Aí, o terceiro modelo seria a interação. Então, vocês trouxeram o primeiro e o último, e esse modelo intermediário, não sei se por conta de espaço vocês não trouxeram, mas é sempre interessante a gente ver como o modelo evolui, né? Então, talvez vocês queiram, para uma revista, adicionar esses modelos intermediários. Aí o leitor consegue ver. No mais, o trabalho está ótimo. Parabéns, Crislane, parabéns coautores. Espero que saia logo numa boa revista. Vou mandar minha avaliação para vocês. Espero que ela ajude positivamente o trabalho a ficar melhor, para que logo a gente veja ele publicado bem. Beleza? Parabéns. Se vocês tiverem alguma dúvida, os coautores, fiquem à vontade. E eu também vou abrir para as demais pessoas da sala. Há uma curiosidade, eu até vou comentar que o artigo ele cita um trabalho da Procuradoria-Geral da Fazenda que fala sobre parcelamento tributário, que é um trabalho que eu quero saber, ele foi mencionado, mas não foi referenciado, foi mencionado meio que como uma contextualização, mas é um trabalho que eu tenho interesse e eu acho que vai ser interesse da Sabrina também. Então, depois se a Sabrina puder dar uma olhada nesse artigo, para você ver o que eu estou falando, porque o artigo da Crislane cita a questão do parcelamento, a influência do parcelamento, e você que está pesquisando isso, eu acredito que é um trabalho que vale a pena você olhar também. Tá bom? Parabéns, pessoal. E quem quiser fazer alguma consideração, a gente tem 5 minutinhos, aí a gente pula para Sabrina. Posso dar um pitaco, professora? Fique à vontade. Tá bom, obrigado. Parabéns aí, professor Wagner, para Crislane, os demais autores. Excelente trabalho nessa área. Acho que precisa realmente ter muitos trabalhos sobre isso, né? Eu só queria dar dois pitacos básicos aí, só para adicionar, para vocês refletirem aí para essa ideia. Primeiro, assim, com relação à hipótese de vocês, parece que ela contraria a hipótese do benefício da dívida. Então, acho que seria interessante reformular a hipótese de vocês, porque os trabalhos na área de finanças e tal dizem que quanto mais dívida, melhor do ponto de vista tributário, né? Então, acho que... E vocês disseram ao contrário, né? Que quanto maior a carga tributária, maior endividamento, né? Então... Professor Emílio, posso justificar isso, explicar o que está acontecendo? No artigo, a gente desenvolve isso, porque quando a gente olha na literatura de finanças, a literatura está olhando para a relação entre tributação do imposto de renda e benefício da dívida. E isso faz todo sentido,
né? No nosso caso, nós estamos olhando para a carga tributária, que são os tributos em geral. É o tributo lá da DVA dividido pelo valor adicionado bruto. E aí, nessa perspectiva, eu não estou... O incentivo da dívida, ela é apenas uma parte da discussão. Quando eu olho para incentivo da dívida, não tem discussão. Porque é óbvio, se eu capito dívida, eu vou ter o benefício lá da despesa financeira, isso vai reduzir o custo do dinheiro. Mas quando eu olho para a carga tributária como um todo, isso não faz muito sentido, porque são outras relações. Por isso que a gente estabeleceu aquela hipótese geral lá, mas no trabalho a gente fez essa diferenciação. De que uma coisa é fazer essa discussão da tributação pensando na estrutura de capital, e aí eu estou olhando para carga tributária de imposto de renda e contribuição social e a relação disso com o endividamento. Outra coisa é eu olhar para a tributação como um todo, que principalmente no contexto brasileiro, tem uma série de outros tributos que estão relacionados ao consumo. E aí não faz muito sentido assumir as hipóteses da teoria de finanças para falar de tributos como um todo. Porque, por exemplo, quando eu aumento a minha carga tributária em geral, boa parte daquele aumento da carga tributária é em função de venda de produtos e mercadoria. Então, o meu nível de operações aumentou. Para o meu nível de operação aumentar, eu vou ter que financiar isso. Eu vou financiar com quem? Ou eu vou pegar dinheiro no banco, ou eu vou pegar insumos com fornecedores, ou então os sócios vão aumentar capital para que eu tenha dinheiro disponível. Foi mais nessa perspectiva. Mas a gente vai tentar desenvolver melhor no artigo para que isso fique evidente e não levante esse tipo de dúvida. Mas obrigado aí mais uma vez. Eu acho que aí, nesse caso, seria interessante vocês colocarem no tópico o que vocês consideram como carga tributária, porque a sensação que eu tive ao ler o artigo é que a carga tributária está relacionada ao tributo sobre a renda. Vocês falam lá, mas a sensação que eu tenho, lendo, eu li rapidamente também, né? E mais um detalhe que eu acho que seria interessante, vocês dar uma purificada no que vocês estão chamando de carga tributária, então, porque junto lá na DVA tem principalmente multas que estão lá dentro, né? Então, talvez esse conceito de carga tributária precisasse ser, dar uma limpada nele, nesse quesito aí. E aí também só mais um detalhezinho, no resumo, como vocês colocaram no final, vocês diz que há uma relação, mas que o coeficiente que não deu significância estatística. Então, não há relação. Então, não há relação. Lendo lá no resumo, tem-se essa visão aí. Mas, assim, são coisas pontuais que eu acho que é possível organizar e deixar um ponto de bala aí para uma revista. Aliás, a revista de Contabilidade, Gestão e Governança está aceitando artigos, tá? Propaganda, né? Não aceita o meu, hein, professor? Mas, né, eu entendo, né, que teve os seus motivos. Pessoal, obrigada aí, obrigada, professor, pela consideração. Wagner, por ter dado essa pequena aula para a gente de carga tributária, bem legal. Vamos pular até para a gente poder se manter no tempo, para o trabalho da Sabrina, então. Sabrina, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação e a sala é tua, fique à vontade. Ok, obrigada. Bom dia a todos, vou projetar a apresentação aqui. Estão vendo? Sim? Ok. Sim. Então, o nosso artigo, desenvolvido por mim juntamente com o professor Elírio, que é meu orientador, ele trabalha, então, com a ideia de estrategiar as anistias fiscais, um olhar dos programas de regularização tributária como fonte de liquidez e rentabilidade para as corporações. Inicialmente, nós destacamos o conceito do que vem a ser uma anistia fiscal, que, de acordo com o nosso Código Tributário, a ideia de anistia vem de perdão, e o que é perdoado aqui são as penalidades associadas às dívidas tributárias, ou seja, multas, juros. E nós temos programas de anistia no âmbito da União, estados, municípios, para pessoas físicas, jurídicas, mas o objeto de estudo da nossa pesquisa foi no âmbito dos programas da União, especificamente o PERT, em 2017, e para as pessoas jurídicas.
E quando nós vamos analisar a relação entre aderir a esses programas e para as pessoas jurídicas, nós temos muitas pesquisas no âmbito da abordagem estratégica que traz essas relações com as decisões de estrutura de capital. Tá? Então, mostrando que, ao participar desses programas, tem-se efeitos no desempenho dessas entidades. E como o trabalho anterior ressaltou, tem sido uma prática recorrente a participação nesses programas. Então, só em programas especiais nós temos uma média, desde o primeiro refis em 2000, em uma média de 3 a 4 programas por ano. Então, isso tem sido uma prática comum as empresas quererem participar e se torna uma prática atrativa, inclusive, de planejamento tributário, uma vez que eu deixo de participar hoje, de pagar os meus tributos hoje, e escolho o momento mais favorável para fazer essa regularização, já que tem programas a todo instante. Então, nós temos duas abordagens teóricas, né, duas grandes teorias da parte de estrutura de capital que permeiam essas discussões. Uma é a trade-off, que trabalha com essa relação custo-benefício de se poder aderir a esses programas, qual que seriam esses custos e benefícios para as empresas, e a PEC em ordem, que é a nossa teoria aqui de base desse artigo, que traz, assim como o trabalho anterior, essa visão da anistia como uma fonte de financiamento. Teria um custo bem menor do que outras fontes de recursos, como o empréstimo, por exemplo. E aí, então, no meio dessas discussões, o objetivo da pesquisa foi verificar qual seria a influência das empresas ao aderirem a esses programas no seu desempenho, na sua situação econômica financeira. E por que se estudar isso? Qual que é a justificativa e a contribuição desse estudo? Primeiro, na questão da efetividade desses programas, porque muitos governos têm questionado a promulgação desses programas de anistia, justamente por criar, muitas vezes, essa cultura dos maus pagadores, ou porque, de fato, não tem elevado a arrecadação fiscal. Então, ao se entender quem está aderindo, o que está ganhando, se é liquidez, rentabilidade, se é realmente por uma necessidade ou estratégia, é possível nós entendermos aí os melhores critérios para a definição desses programas, para as nossas políticas públicas. E ao se ter o entendimento também desse perfil de quem adere, é possível ter uma maior atratividade para essa conformidade fiscal. Então, se a empresa entender que ao aderir ela vai ter um ganho de liquidez e rentabilidade, vão fazer com que mais empresas venham querer regularizar suas dívidas. E no outro ponto, nós destacamos a importância da sociedade conhecer qual que é a destinação desses recursos, desses programas. Porque uma vez que as empresas deixam de pagar em dia seus impostos, nós estamos falando de menos recursos que estão sendo investidos na Seguridade Social. Então, é muito importante a sociedade ter informação de quem está aderindo. No referencial, então, eu destaco a teoria da PEC em ordem, os parcelamentos fiscais, e um dos pontos importantes de destacar aqui, que os autores colocam, é que se a empresa tiver que dar calote em algum credor, o governo será o primeiro, porque ela não vai deixar de pagar o fornecedor, os seus funcionários, né, e todos os outros passivos. Então, o governo está na prioridade de pagamento de calote, ou de não pagamento. E quando nós vamos relacionar esses parcelamentos fiscais como fonte de financiamento, há um consenso na literatura trazendo que eles têm esse baixo custo. E também quero salientar essa questão do enforcement para adesão, porque hoje o nosso programa de anistia tem muitas vantagens. Uma delas é não ter critérios econômicos financeiros, né? Diferente se a empresa fosse no BNDES ou utilizar outra fonte de recurso. E quanto aos ganhos, os principais que eu selecionei para destacar aqui na apresentação foi a questão do alongamento das dívidas, porque nós temos uma reclassificação quando a empresa adere a um parcelamento de um passivo que era circulante passa a ser não circulante, porque ela vai pagar essa dívida, por exemplo, em até 15 anos. Então, isso traz essa folga financeira. E também estudos mostrando que, com isso, ela consegue gerenciar melhor os seus recursos, tendo maior rentabilidade, tanto durante essa anistia, quanto até mesmo antes, porque se eu deixo de pagar meus tributos, eu vou investir em aplicações financeiras, eu vou me alavancar, investir na minha atividade, depois eu parcelo isso, né? Então, tem bastante questionamentos, críticas a respeito. E em estudos correlatos, eu destaco, então, a relação tanto de liquidez, capital de giro, rentabilidade, endividamento, alavancagem. Então, tem tanto pesquisa mostrando efeitos positivos quanto negativos para adesão.
Então, mas no geral, as nossas hipóteses que nós definimos foi que, ao aderir, as empresas teriam uma maior liquidez corrente, justamente por conta desse alongamento das dívidas, e também elas apresentariam maior rentabilidade com a adesão. Então, o que se esperavam eram esses ganhos. E aí, para fazer essas análises, a nossa amostra corresponde a 140 companhias abertas que aderiram ao PERT em 2017, e para fazer comparações, nós utilizamos uma amostra de controle de 164 companhias que não tinham feito adesão ao programa. Então, só para vocês terem uma ideia da composição da amostra, nós temos essa subdivisão em setores, né? Os setores bens industriais que foram mais representativos, e nós consideramos tanto o PERT previdenciário, quanto os demais débitos tributários. E o período da pesquisa foi de 2015 a 2019, e a ideia foi analisar esse desempenho desses índices antes da adesão, 2 anos antes, durante e 2 anos depois. E como variáveis, nós utilizamos a liquidez corrente, o retorno sobre patrimônio líquido, o retorno sobre investimento e o grau de alavancagem financeira. E aí, só justificando por que 2 indicadores de rentabilidade, né? É porque nós queríamos captar, né, assim como o trabalho anterior, se teria algum efeito, né, dessa questão da carga tributária, né, do efeito dos tributos nessa rentabilidade. Bem, como variável de controle, nós consideramos o setor, tá, conforme a classificação da B3, o tamanho, e aí nós consideramos a segmentação desse tamanho em quartis, para poder comparar grupos mais igualitários. Nós consideramos todos os níveis de governança da B3, o tipo de auditoria, se era Big Four ou não Big Four, né? Porque todas essas variáveis, elas tiveram algum impacto, tanto no desempenho, nos índices de estrutura, quanto também na adesão aos parcelamentos. E para fazer a análise, nós fizemos uma descritiva, inicialmente considerando os testes de média, tanto para comparar entre as empresas que aderiram e não aderiram, quanto entre os períodos. E, por fim, para comprovar esses efeitos da adesão, nós rodamos a regressão quantílica, porque na descritiva nós vimos uma grande heterogeneidade, né, da nossa amostra. E como robustez, nós utilizamos o Bootstrap, que é um processo de reamostragem, foram consideradas 1.520 observações, e a gente usou o critério de seleção de variáveis para trazer um modelo com variáveis mais significativas. Bem, com resultados, inicialmente com essa análise do teste médio, nós não identificamos uma diferença entre esses índices antes e depois. Então, não houve nenhuma significância estatística. Então, tecnicamente, não teria uma diferença nesse desempenho da empresa ao aderir ao programa. Já entre as empresas, foram encontradas algumas diferenças significativas, especificamente no retorno sobre patrimônio líquido, o grau de alavancagem financeira e a liquidez corrente. E, no geral, as empresas que aderiram, elas tiveram um pior desempenho, né? Então, frente à análise teste média, nós vimos que realmente estaria mais corroborando para aquela ideia de que a empresa tem maior necessidade financeira e estaria aderindo. E aí, para comprovar esses efeitos, nós fizemos a regressão quantílica. E aí, o resultado da regressão quantílica mostrou algumas questões interessantes, principalmente quando nós consideramos as características das empresas. Então, o retorno sobre patrimônio era esperado que tivesse uma relação positiva, e essa relação foi comprovada, só que isso depende muito do tamanho das empresas. Então, quanto maior fosse a empresa, quanto mais rentável ela fosse, melhor foi o desempenho dela com a adesão. E já no retorno sobre o investimento, não foi possível ter nenhuma relação significativa, nenhuma influência comprovada. E o grau de alavancagem financeira, assim como esperado, também teve um impacto positivo com a adesão, principalmente frente aos setores. Então, todos os setores tiveram um impacto positivo, com exceção do setor de bens industriais. E a liquidez corrente foi a única que teve um resultado divergente. Então, nós esperávamos que, por conta do alongamento das dívidas, tivesse um impacto positivo, e, pelo contrário, as empresas mais líquidas perderam capacidade de pagamento. E isso dependeu muito dos setores, principalmente o setor de utilidade pública, materiais básicos, foram os mais impactados. E, então, a nossa hipótese 1 não foi possível ser confirmada da liquidez, e a hipótese 2 foi confirmada. Então, realmente, o impacto da adesão está mais para a rentabilidade, né, de forma mais positiva, só que esse impacto depende muito do porte da empresa, do seu tamanho.
E aí nós temos aí até uma cadeia hereditária, né? Que o de cima sobe e o de baixo desce. Foi essa a nossa conclusão, que as empresas maiores, mais rentáveis, ganham muito com essa adesão. E aquela que tem maior dificuldade financeira, que tem pior rentabilidade, ela acaba tendo um pior desempenho. Então, isso fez com que nós tivemos um olhar bem crítico ao programa, que, então, ele está ajudando as grandes empresas. E, então, nós temos aí, o estudo corrobora com essa ideia da PEC em ordem. Então, realmente é uma escolha atrativa e estratégica das empresas. Então, realmente, as empresas maiores é que estão utilizando e tendo ganhos com esses programas. E a grande contribuição da nossa pesquisa frente aos outros estudos é trazer as características corporativas. Então, nós vimos que o desempenho depende muito dessas características, especificamente o setor e o porte. E isso corrobora muito com a estratégia de planejamento tributário das empresas, vendo esses ganhos que elas podem ter, especificamente as maiores. E como limitação, nós destacamos os dados, porque nós estamos presumindo um comportamento a partir de dados secundários, e essa é uma grande limitação em sugestão de pesquisas futuras, que é considerar esses aspectos comportamentais. Então, seria ir lá nas empresas e perguntarem, né, por que você aderiu, por que você não aderiu. E isso é uma grande limitação que nós temos na área tributária, que é fazer pesquisas com dados primários. Bem, essas são algumas das principais referências que eu coloquei no artigo. E, então, agradeço a atenção de todos, a participação, espero muitas contribuições. E esses são os nossos contatos. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Parabéns pela apresentação também. Parabéns pelo trabalho. Eu vou tentar ser eu vou tentar ser mais sucinta aqui, mas como eu disse, eu acredito que a minha avaliação escrita vai trazer essa contribuição que você está pedindo mais a mais em função do nosso tempo mesmo. Esse teu trabalho, ele é um trabalho de um tema que eu sou suspeita a falar, porque é um tema que não só eu gosto, eu pesquiso, sempre leio sobre, mas como também eu estive no outro lado, né? Eu era consultora antes de ser professora, e eu trabalhava nessa área de parcelamento e eu via como funcionava a questão do planejamento tributário. Então, eu acredito nessa tese, porque empiricamente eu vivi isso. Tanto que em 2018 eu desenvolvi uma pesquisa com uma aluna, né, na época TCC. Em 2019 a gente aprovou esse artigo no Congresso USP, que na época, assim, a gente não conseguia achar artigos parecidos no Brasil, não tinha essa discussão, a discussão sempre estava no direito, então a gente buscava a informação do direito, no Brasil a gente não encontrava. Então eu até entendo que você também deve ter assim, dificuldade ainda de encontrar trabalhos, porque a gente passou e passa, né? Porque eu estou sempre acompanhando. Depois que esse trabalho saiu no Congresso USP, houve um aumento, parece que realmente surgiu um aumento no interesse desse assunto, e que bom, tomara que continue. Eu fico muito feliz que esteja sendo pesquisado na pós, mestrado, doutorado. Houve um leve aumento de pesquisas, que inclusive algumas delas fazem procedimentos e têm aí uma linha de pensamento parecida com o que a gente propôs, como é o teu caso, só que várias dessas pesquisas não citam o nosso trabalho, e eu fico pensando, por quê? Será que é porque é iniciação científica? Será que eles querem fingir? Ou será que eles só não encontraram? Mas como houve um aumento depois de 2019, isso realmente desperta curiosidade. Mas não foi o teu caso, porque o teu caso, o teu artigo trouxe, o nosso artigo, inclusive, é um artigo que já foi publicado, depois eu te mando a versão que foi revisada por pares, para trazer essa discussão, porque a ideia, quando a gente fez essa pesquisa, foi, por mais que seja um trabalho pequeno, né, porque TCC, tínhamos pouco tempo, foi muito bem desenhado e justamente para que ele pudesse ser reprodutível. Eu fico muito feliz que a pós-graduação está vendo que é um problema que tem campo e a gente tem que estudar, e as empresas fazem. Te digo, Sabrina, elas fazem. Cansei de empresa ligar e falar, olha, tá vencendo a DARF, paga ou não paga? Aí meu chefe, não paga que vai sair o refis. Então, acontece. Isso que vocês estão vendo. Agora, com relação ao teu artigo, eu acredito que ele vai sair, porque eu acho que artigos nessa temática, quando estão sendo tão bem feitos, eles estão saindo assim até rapidamente, mas eu acho que os avaliadores podem trazer alguns questionamentos, como, por exemplo, você traz sempre pesquisas, quando você traz a hipótese,
você traz um enfoque em materiais de trabalho que sustentam a tua hipótese. Mas eu, como alguém que está desde 2018 pesquisando, acredito que num ritmo mais lento que vocês, até porque eu não estou em pós-graduação, eu te digo também que tem muita pesquisa que encontrou o que você encontrou. Ou seja, pesquisas que não encontraram diferenças, que não encontraram essas relações, e você poderia trazer essas pesquisas para discutir, porque ele é um assunto ainda que está numa abordagem exploratória. E parece que você preferiu trazer materiais que sustentam a tua hipótese, mas eu não vejo por que não mencionar materiais que não sustentam a tua hipótese, até porque isso vai enriquecer na literatura. Então, talvez é algo para vocês pensarem. Fico pensando se talvez os revisores também questionariam você trazer suas hipóteses e construir o teu problema com base em materiais que você tirou de blogs e em materiais de jornais. Por mais que eu entenda que realmente a literatura ainda está pouco consolidada, né? Como eu disse. Eu também pesquiso materiais, sempre leio, então sempre que tem pesquisa saindo em congresso, estou lá, estou lendo, e eu entendo que é pouco, o conjunto da obra é pequeno e vocês têm que trabalhar com aquilo que vocês encontram. Mas eu penso se um avaliador de uma revista pode se preocupar com essa questão, né? Com materiais que não passaram por esse crivo. É algo para vocês refletirem. Aí, no mais, eu fiquei com algumas questões, assim, algumas dúvidas metodológicas ou coisas que eu acho que vocês podem, antes de mandar para a revista, revisar, assim como o primeiro artigo, mas para realmente lapidar o trabalho. Então, eu fiquei, por exemplo, em dúvida. Na tabela 3, qual foi o teste? Porque você disse que usa o teste T e usa regressão. Mas a tabela 3 tem uma significância e tem 5 fatores, né, que são os anos, e 2 fatores que são aderência e não aderência. Não me parece que foi o teste T que foi usado aí, não teria como ser o teste T, mas como você não traz a estatística e traz só a significância, o leitor não sabe qual teste que é. Então, acredito que convém mencionar, convém fazer essa menção. No mais, bom trabalho para vocês, tomara que vocês continuem lapidando. Eu acredito que esse artigo ainda precisa ser lapidado, mas eu não tenho a menor dúvida de que vai sair, e torço para que saia também, porque aí eu já passo, na verdade eu já passei para os meus alunos, mas eu já passo daí a versão oficial já publicada. Beleza? Pessoal, agradeço, vou abrir então para a sala, que já é 11 horas, aí a gente garante que todo mundo vai poder fazer comentários que queiram, beleza? Fiquem à vontade. Posso dar um pitaco agora? Quando eu vi esse trabalho, claro. Eu fiquei satisfeito, porque é um trabalho que já está no nosso radar em executar. Inclusive, quando eu vi, eu tinha pensado em outro desenho, em outra forma, e então eu não vou dar todas as sugestões, porque senão vai antecipar o que eu estou pensando em fazer. Mas uma questão que eu acho que é o grande desafio desse tipo de trabalho, que é o seguinte: primeiro que a gente tem várias normas que estabeleceram refis, em geral, próximo a período eleitoral, né? Então, quando a gente pega uma série histórica, a gente vai ver refis ou coisa similar muito próximo do ano eleitoral, um ano antes, coisa do tipo. E aí, eu acho que vocês tentarem olhar para isso ao longo de um período maior, isso é importante, mas eu acho que o desafio maior nesse tipo de pesquisa, que é o que eu vou tentar resolver, é como identificar quem aderiu ou não aderiu naquela amostra que você está estudando. Porque são duas coisas. Quando a gente faz uma análise dessa, que a gente olha para o choque de uma determinada lei, a gente pode olhar, e que aquilo vale para todo mundo, ou, por exemplo, a lei é obrigatória para todo mundo, então não existe discricionariedade, eu não posso escolher entre aderir ou não aderir. Nesse caso aqui, a lei está valendo para todo mundo, mas o cara pode escolher entre aderir ou não aderir. E aí, quando a gente não controla quem aderiu e quem não aderiu, a gente tem um viés nos coeficientes, porque a gente está assumindo que todo mundo aderiu ao programa e a gente está querendo ver um choque ali a partir da lei
comparado com o período anterior. Então, eu acho que a questão metodológica mais central aí, dado o desenho que vocês apresentaram, é essa, porque a gente não sabe nessa amostra aí quem são as empresas que aderiram e quais empresas que não aderiram. De repente, pode ir lá nas notas explicativas e verificar, porque na composição lá do passivo tributário deve ter alguma informação dessa natureza, né? Mas isso é um controle que eu acho que vocês precisam dar uma refletida, e que eu já conversei com o meu aluno que está desenvolvendo esse trabalho, que é algo bastante trabalhoso. Mas parabéns aí pelo trabalho, e é um debate importante da gente fazer, como disse o professor Elírio no início, a gente acaba financiando mais uma vez coisas que a gente não gostaria de financiar, né? Mas parabéns aí. Estou falando enquanto cidadão. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Wagner, Obrigada. Só para complementar, não, imagina, só gostaria de complementar o comentário do Wagner, que eu fico muito feliz, né, que o pessoal está se interessando. É muito legal que a ideia que vocês querem trazer um caráter mais preditivo, né, então tentar predizer se a empresa chegará ou não a entrar no programa. Só gostaria de acrescentar um comentário, até para eu poder defender os meus alunos, que eu sou tão exigente com eles, para eles fazerem trabalhos muito bem feitos, aí eles fazem, os trabalhos saem, e vem outros trabalhos na sequência com metodologias muito similares, se não iguais, e eles não citam. Então, só ia dizer que o trabalho que você citar, os trabalhos que vocês usarem, vocês dá aí voz a esses trabalhos também, e citar, para que a gente consiga, a gente está no comecinho, né? A gente está implantando um problema que socialmente é muito importante, mas para ele crescer precisa ter a colaboração de todos. Então, vamos trazer os trabalhos que realmente são bons, têm qualidades e que estão contribuindo para a construção dessa temática. Eu acho que no futuro a gente vai ver coisas bastante legais nesse assunto, pelo menos eu sou otimista. Começando aí a Sabrina, que já está trazendo aí a colaboração dela, e agora você com seus alunos trazendo a de vocês. Eu só queria agradecer, né, as sugestões para melhorias e comentar que esse trabalho é uma parte pequena de um trabalho maior, que é da minha tese. E aí, professor Wagner, lá nós tentamos destacar, mostrar, tem um anexo mostrando todas as empresas que aderiram e não aderiram. Então, aqui não seria possível colocar, mas essa informação, e também nós fizemos uma análise nas notas explicativas. Então, tem uma parte descritiva que nós buscamos mostrar isso, porque é uma informação importante e até interessante comentar que, ao se entrar com a Lei de Acesso à Informação, nós, com a PGFN, né, ela não revela, não indica nada, a uma base muito amistosa, não. Então, assim, é um trabalho muito árduo mesmo, para se fazer esse levantamento de uma informação, né, até um artigo que nós publicamos, eu e o professor Nírio, nós destacamos muito isso, né, porque com a pandemia, quem pegou os recursos está ali exposto, mas esse tipo de recursos não. Então, é uma grande crítica aí que eu acho que a gente tem que explorar bastante, porque é uma informação social muito importante, né. Então, só queria comentar isso. Só complementando, Sabrina, na verdade, leve esse controle de quem aderiu, quem não aderiu para o seu modelo, como uma dummy lá, de empresas que aderiram e não aderiram. Por exemplo, eu faria essa comparação que vocês fizeram no desempenho lá entre quem aderiu e quem não aderiu, para além do antes e depois. Nós fizemos isso, só que é até uma questão que esse artigo, depois nós fomos já lapidando um pouco, que foi a mudar a forma de apresentação do modelo, porque realmente o jeito que está não transpareceu isso, mas de fato nós fizemos esse controle de aderiu e não aderiu. Não, beleza, Sabrina, parabéns aí. Pessoal, parabéns a todos. Desculpa aí interromper vocês, é só porque como a gente já está 2 minutos da sala fechar, eu fico com medo dela cair, sem a gente fazer uma despedida. Se eu pudesse, a gente ficava conversando sobre os 2 trabalhos, assim, ad eterno por hoje, porém acredito que vocês também devem estar com fome, e eu também estou. Eu também quero ver a Olimpíada, então vamos encerrar a sala. Sabrina, se você tiver interesse em manter um contato comigo, eu leio bastante artigo da área, é um assunto que me interessa. Sempre estou, né, indo atrás, então talvez
de certa forma, eu posso te ajudar, já que você está com uma tese, ou seja, com um nível já diferente de trabalho